Fala pessoal, bom dia. Eu sou o professor Erijânio e hoje nós vamos para mais uma videoaula, né, do nosso canal, resolvendo aqui uma questão do Enem 2022, na qual fala do salário, né, de professores em uma instituição, em uma universidade. Beleza? Só ajeitar aqui uma caneta. E para aqueles que não nos seguem no canal, né, peço que nos sigam para mais vídeos, né, e para que possamos continuar o nosso conteúdo, beleza? Então, bem, vamos lá. A questão ela fala o seguinte: em uma universidade atuam professores que estão enquadrados funcionalmente pela sua maior titulação, mestre e doutor, ou seja, né, aqui só fala de duas categorias na universidade, né, mestre e doutor, ou doutor. Nela, atualmente, né, há 60 mestres e 40 doutores. Os salários mensais dos professores mestres e dos doutores são, respectivamente, 8.000 e 12.000, ou seja, os mestres ganham 8.000 e os doutores ganham 12.000 cada. A diretoria da instituição pretende proporcionar um aumento salarial diferenciado para o ano seguinte, de tal forma que o salário médio mensal dos professores desta instituição não ultrapasse R$ 12.240. A universidade já estabeleceu que o aumento salarial será de 25% para os mestres e precisa ainda definir o percentual de reajuste para os doutores, mantido o número atual de professores com suas atuais titulações. O aumento salarial em porcentagem a ser concedido aos doutores deverá ser de, no máximo. Então, existem, galera, dois caminhos para se começar essa questão, certo? É uma questão de média ponderada, beleza? Vou anotar aqui, ó, média ponderada, certo? O que seria isso, né? Basicamente, pessoal, é uma média, né, de um conjunto amostral onde cada amostra ela vai ter um peso diferente, certo? Vai impactar de forma diferente na média. Nesse caso aqui, eu posso começar de duas formas, ou primeiro já apresentando o cálculo da média ponderada e depois, né, inserindo os valores, ou primeiro calcular os valores, certo? Alguns que vão precisar para a média ponderada. Então, eu prefiro começar mostrando a média ponderada. Então, é o seguinte, aqui ele já dá, né, a nova média salarial dos professores. Vamos chamar essa média salarial aí de média M maiúsculo, certo? Salarial, vírgulazinha, dos professores, certo? Essa média, ela vai ser igual a quantidade de professores, P, que são doutores, PDzinho, certo? Vezes o salário dos professores doutores, tá? Mais quantidade de professores mestres, esse Mzinho aqui significa mestres, tá? Vezes salário dos mestres dividido pela quantidade total de professores, que seria quantidade de professores doutores mais quantidade de professores mestres. Então, pessoal, basicamente, olhando aqui para essa equação, o que é que a gente vê? A média ponderada, eu vou ter, né? Eu quero aqui a média do salário, ou seja, a média de S. Ou seja, cada salário,
né, vai ter o peso da quantidade de professores, beleza? Então, aqui é a quantidade total de professores. Lembrando que aqui é a média nova, certo? Que é essa de 12.240. E esses salários aqui são os novos salários que os professores terão após o aumento, né? Não são esses salários aqui, certo? Já eu chego lá. O que ele quer saber na questão, o comando da questão é o seguinte: ele quer saber, né, o aumento percentual do salário dos doutores, certo? Então, eu já tenho o salário inicial dos doutores, que é isso aqui, e eu quero saber agora o salário com aumento, que seria o SD aqui, certo? Salário dos doutores, um novo salário, né? Com isso, eu vou conseguir calcular o aumento percentual dos salários dos professores, certo? Então, aqui eu posso isolar meu salário dos professores, beleza? Doutores, certo? Então, vou isolar aqui SD vezes quantidade de professores doutores mais PM dos professores mestres vezes o salário dos mestres é igual a, eu vou multiplicar esse termo aqui, né, pela quantidade, pelo salário médio, ou seja, quantidade total, vamos chamar de P logo, certo? Ou seja, quantidade de professores doutores mais quantidade de professores mestres, vamos chamar de P, ou seja, quantidade total de professores, vezes a média salarial dos professores, que é essa média nova, né? Só lembrando que esse salário SM aqui dos professores mestres é um novo salário, não é esse 8.000 que a gente vai calcular já, certo? Que ele já dá aqui o aumento, né? Ele diz que os professores mestres, eles tiveram um aumento de 25%, beleza? Agora, isolando o salário dos professores doutores, a gente vai ter a seguinte equação: salário dos doutores é igual a média salarial, vamos chamar apenas de M aqui, CMSP, né, salário dos professores a gente já sabe, vezes P, quantidade total de professores, menos quantidade de mestres, vezes salário dos mestres, ou seja, esse termo aqui, né, que vai subtrair ambos os lados da equação por esse termo aqui, e quantidade de professores doutores a gente vai dividir ambos os termos. Beleza? Show de bola. Então aqui a gente vai substituir os valores. Só que não sabemos, não calculamos ainda o novo salário dos mestres. Então vamos calcular. Ele diz que os salários dos mestres aumenta 25%. Então esse SM vai ser igual a 8.000, que é o salário antigo, né, dos mestres, mais 25% de 8.000, que é basicamente multiplicar 0,25 por 8.000, certo? Ou seja, 25% de 8.000 é basicamente multiplicar 0,25 por 8.000, ou 8.000 vezes 25 dividido por 100. Aqui, galera, o resultado da equação vai dar a seguinte forma, né? Se eu multiplico 8.000 por 0,25, multiplicaçãozinha aqui, né? 0,5, né? Multiplicado por 8.000, 0,040. 2 multiplicado por 8.000, 0, 0, 0. 2 vezes 8, 16, certo? E o outro zero, a gente pode simplesmente só
colocar 4 zeros e multiplicar por 0, certo? Aqui 0, aqui 0, aqui ó 0, aqui 0, 4 mais 6, 10, certo? E 1 mais 1 aqui, 2. Só que aqui 0,25 a gente tem a vírgula, né? Então a gente conta 1, 2, 3 casas. Então 1, 2, 3 casas, ou seja, R$2.000 de aumento para os professores mestres, né? Então esse termo aqui vai ser R$2.000, certo? 8.000 mais 2.000, 10.000. Show? Então, o novo salário dos mestres a gente já calculou, beleza? A quantidade total de professores P vai ser 60 mais 40, né? E vai dar 100, tá? Então, só arrumando os termos aqui. A quantidade de professores doutores, certo? É 40. A média, como ele já deu na questão M aí, que eu chamei apenas, primeiro eu chamei de MSP, que é salário dos professores, depois eu só tirei esse termo e chamei apenas de M. É igual a 12.240, como ele também deu na questão. E a quantidade de professores mestres é igual a 60, tá? Lembrando, só recapitulando aqui, galera. Basicamente, tudo eu parti dessa equação aqui, ó. Da média, da média ponderada, beleza? Quantidade de professores doutores vezes salário dos professores doutores, mais quantidade dos professores mestres, vezes salário dos mestres, dividido pela quantidade total, que é a soma dos professores doutores mais a soma dos mestres, tá? Ou seja, a aplicação aqui direta de média ponderada, primeiro. Depois, né, rearranjamos os termos da equação de maneira a isolar apenas o salário dos doutores, que é o que me interessa, que é o novo salário, esse SD. Depois, nós aqui, ó, arrumamos, tá? O novo valor do salário dos mestres, né? A gente calculou aqui, arrumamos esse valor para poder colocar na equação e depois aqui organizamos os valores para poder colocar na equação e encontrar o novo salário dos doutores, ok? Então aqui, quando eu substituo esses valores, tá? Para não se ater muito, eu posso colocar aqui, né? Ó, 12.240 vezes 100 menos. Eu ia pular essa parte, mas às vezes tem aluno que tem dificuldade de calcular, né? Quantidade de mestres, 60 vezes o salário dos mestres, que a gente calculou, ó, 10.000. Vou pular para trás. Dividido pela quantidade de professores doutores, que é 40. Ó, 12.240 vezes 100, né? Aqui vamos abrir aqui um espaçozinho aqui, ó. 12.240 vezes 100, tá? Para não ficar muito estendido, vai dar isso aqui, ó. Basicamente vai surgir mais 2 zeros, né? Por causa do 100. Então vai ser 1.224.000, certo? Só que é menos 60 vezes 10.000. 60 vezes 10.000 basicamente vai ser, né? Contando aqui os zeros 1, 2, 3, 4.
5 zeros, né? 4, 5, 600 mil, certo? E aqui um menos, né? Então 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0, 4 menos 0, 4, 2 menos 0, 2, né? E aqui eu posso simplesmente, né, fazer 12 menos 6, ficar 624 mil. Então, o salário dos doutores igual a 624 mil dividido por 40. Que eu já corto esse zero com esse zero, eu vou ter 62.400. Galera, 62.400 dividido por 4, né? Olha, já poderia fazer direto, se fazer seus cálculos aí em casa no papel, mas vamos abrir um parênteses aqui, né? Basicamente eu posso simplificar na equação. Eu tenho números pares, ó, em cima, a gente já vê que é bem possível de fazer a divisão. Então 62.400 aí eu vou colocar aqui, ó, para simplificar, certo? Dividido por 2, 31.200. Aí eu posso novamente dividir por 2, que vai dar o seguinte, né? 30 para 2, 15 mil. 1.000 para 2, 500. 15.500. 200 para 2, 100. Então, 15.600. Resultado, tá? Então, é o seguinte, né? Como vai ter esse 2 vezes 2 em cima, né? 15.600 vezes 4. O 4 já, né, simplifica. O resultado dessa divisão vai ser 15.600. Agora, galera, eu quero saber, né, o que ele pede na questão, né, o comando. Então, basicamente, né, eu faço o salário final SD menos o salário inicial, que é salário inicial, que é 12 mil, certo? Ou seja, 15.600 menos 12 mil, galera, para não poluir mais ainda o quadro, né? E eu vou ter basicamente 3.600 de aumento, mas ele quer saber, né, esse valor percentual. Aí eu vou apagar aqui com uma borracha, tá? Aqui em cima, vou perder ali embaixo. Aí aqui eu vou ter o seguinte, né? Basicamente o aumento percentual, né? Eu vou ter 3.600, né? Que foi a variação aqui, ó, salário final menos o inicial, dividido pelo inicial, porque é o aumento, galera, em relação ao inicial, certo? É o aumento em relação ao inicial. Então, se eu cortar aqui 2 zeros, ter 2 zeros em cima e embaixo, eu vou ter basicamente o seguinte: 36 dividido por 120, né? Ó, que fácil, 36, ó, dividido para 120, que é o menos. Como 36 é menor do que 120, eu vou colocar mais um zero aqui, vou adicionar um zero aqui e a vírgula, né? Vai dar um número menor do que 1, obviamente. Agora eu faço 36 dividido para 120. Então, basicamente, ó, posso até cortar esses dois zeros aqui, vai simplificar. 36 dividido para 12, que dá 3. Então, 3 vezes 12, 36. Zero de resto na divisão, né? Então, vai dar aqui 0,3. Então, 0,3, né, vai ser aí 0,3 vezes 100%, porque ele quer o aumento percentual. Então, o aumento, galera, é de 30%.
Ou seja, né, interpretando a questão, quando eu aumento a média salarial para 12.240, né, eu vou ter um impacto de aumento de 30%, né, no valor dos doutores, dado que também no salário dos professores mestres eu aumentei 25. E essa foi a nossa videoaula, né, do nosso curso aqui para o Enem, Matemática para o Enem.